Calma, calma, calma. Se você está assistindo esse vídeo, está preocupadíssimo com esse lance do coronavírus, não é tão alarmante como a gente tá vendo na mídia. Como publicitário, como profissional de marketing, como profissional de comunicação, a gente sabe que o papel da mídia, não é somente o papel, mas o que ela costuma fazer é dar muito destaque para aquilo que chama atenção para o medo. O medo nos viéses cognitivos da mente humana, como profissional de comunicação, você deve saber, é aquilo que dá mais destaque, é aquilo que chama mais atenção. Tudo aquilo que vai nos matar, que tem chance de nos matar, dá muita atenção, chama muito a nossa atenção como um viés cognitivo da sobrevivência ao longo da história do ser humano, você sabe disso. Então é óbvio que a mídia sempre vai dar muito destaque para tudo aquilo que é uma questão de vida ou morte, pois o ser humano vai dar muita atenção para isso e por esse motivo a gente está vendo uma série de desfechos na ação humana relacionado a toda essa publicidade em cima desse vírus. E se a gente for um pouco mais cauteloso em relação a isso e pesquisar um pouco mais sobre o que a gente sabe até então sobre esse vírus específico, a gente vê que não é algo tão alarmante. Ao longo dessa última década, ao longo desses últimos anos, a gente já viu vários casos desse tipo. Até o próprio Drauzio Varela tem um canal aqui no YouTube, ele já falou sobre isso e fala mais tecnicamente no ponto de vista dele o que o coronavírus é de fato, e ele não é muito diferente de um vírus tradicional. Se a gente for ver a taxa de mortalidade, por exemplo, do sarampo, se a gente for olhar, que era uma doença erradicada e voltou agora, é muito maior do que essa. Ou outras questões como acidente de carro. A chance de você morrer num acidente de carro é muito maior do que você morrer de coronavírus. Se a gente for ver as pessoas que estão morrendo de coronavírus, elas já são pessoas debilitadas na maioria das vezes. Então, o grande problema em si, em cima do coronavírus, é a sua taxa mais de infecção, né, de viralização, do que sim de mortalidade. Porém, os efeitos que uma pessoa com a doença tem não são efeitos tão drásticos para parar uma pessoa que está na sua idade produtiva, não tem alguns outros problemas que esse só causaria um efeito em cima desse aspecto e agravar um problema que já existe. Mas o que a gente está vendo, o que a gente está vivenciando é mais um efeito manada em cima da questão midiática desse vírus. E recentemente a gente teve essa queda grande, por exemplo, nos mercados gerais, né, a bolsa da S&P 500 caindo 10%, a Bovespa caindo nessa casa também, que é mais esse efeito manada. E no caso da Bovespa, a gente pode entender que boa parte das pessoas que estão hoje na bolsa, a gente está ali batendo quase 2 milhões de pessoas na bolsa, sendo que boa parte das pessoas, só no ano passado foram 700 mil novas pessoas que entraram na bolsa. Ou seja, mais da metade das pessoas que estão na bolsa brasileira entraram nos últimos 2, 3 anos. Entraram nesse boom market, nunca vivenciaram um momento de queda. Então, obviamente, o efeito manada de retirar os investimentos da bolsa vai ser gigantesco. E se a gente for vislumbrar num longo prazo o efeito disso, se até tem dados médios, né, de que toda vez que tem alguma virose, na média as ações todas caem e depois há uma recuperação nos próximos 3 e nos próximos 6 meses normal. O ponto mais importante em relação a isso é que a gente vai em algum momento nos próximos meses, quarters, anos, viver sim uma recessão, porque muito desse boom marketing nos mercados em geral está inflacionado por causa de mão do Estado. O Estado tem metido a mão no mercado e criado algumas questões que não são naturais, que não deveriam estar tão inflacionadas em relação a preços de ações e questões do gênero, empresas que estão crescendo por causa de intervenções do Estado, essa questão de baixar juros, tanto no mercado americano quanto até no Brasil e muito mais no mercado asiático, no mercado chinês, que a gente sabe que muitos dos dados são manipulados pelo governo, não são claros. Enfim, as grandes conclusões que a gente pode tirar disso nesse momento, no nosso ponto de vista aqui, é que primeiro, é uma questão midiática, não tem tanto drama em relação a isso, é mais questão de mídia, e esse reflexo que a gente está vendo na bolsa é meio que natural quando tu tem um monte de pessoas aleatórias investindo no mercado de ações, e na prática, isso vai cedo ou tarde acontecer. Essa recessão do mercado cedo ou tarde vai acontecer. A gente está cada vez mais próximo disso acontecer, porque todo esse boom market que a gente vem vivendo tem a mão do Estado. E uma vez que o Estado mete a mão, ele distorce os indicadores de mercado e acaba criando alguns fantasmas, vamos dizer assim, algumas empresas que não deveriam estar no patamar que estão, alguns números que não deveriam estar no patamar que estão, e cedo ou tarde o mercado vai regular isso novamente. Então isso vai acontecer cedo ou tarde. A questão que a gente tem que viver, a questão que a gente tem que ver em relação a isso é que as causas dos efeitos no mercado, né, a gente como cientistas do marketing, cientistas do mercado, é analisar que nunca é uma coisa só.
nunca é por causa do coronavírus, nunca é por causa da taxa de juros, nunca é por causa disso. Os efeitos que acontecem no mercado são frutos de uma série de questões que tem que acontecer paralelas, juntos, para influenciar num acidente, né, em algo que vai ocorrer. Exemplo, um avião. Acidente de avião, ele nunca acontece por um único motivo. Precisa de uma sucessão de erros para que um avião caia, por exemplo, se tu tem um acidente aéreo. E no mercado é a mesma coisa. Então nós, como cientistas do marketing, a gente sempre fala isso na V4, a gente tem que entender o máximo dessas questões, o máximo de uma visão da big picture, de uma visão mais 360. Então essa queda no mercado não é necessariamente só por causa dessa questão do coronavírus, já vem uma questão muito de inflação dos indicadores de mercado por causa da mão do Estado, então cedo ou tarde isso vai se regularizar, isso pode ser só um estopim. Também tem uma questão desse grande número de investidores, no caso da Bolsa Brasileira, que não são profissionais, entraram nos últimos anos, então obviamente qualquer mexida, eles já devem remover o seu dinheiro porque não estão seguros com o que estão fazendo, não sabem o que estão fazendo, não tem uma visão de longo prazo nessa questão. E para nós marqueteiros, a minha visão é que não tem algo muito alarmante que vá prejudicar a nossa atuação baseado nessa questão, a não ser a questão midiática que influencia isso. E cabe a nós ficar atento a isso, para estar mais calmo em relação a isso, para tocar bem os nossos negócios e, paralelo a isso, talvez fazer algo contextual, que a gente possa utilizar esse efeito manada e essa questão da mídia para crescer os nossos negócios. Tem esse exemplo que está aparecendo aqui na tela para vocês, de um e-mail marketing que eu recebi de uma empresa de brindes que está vendendo álcool em gel personalizado. Porque álcool em gel está vendendo pra caralho agora, então se tu tiver álcool em gel para vender personalizado, com certeza vai vender bastante. Ou aquelas máscaras e coisas do gênero personalizado. Usa o contexto de alguma maneira para vender alguma coisa no seu caso você conseguir se beneficiar disso, faz muito sentido. Esse é o quadro V4 News da semana. Segunda-feira a gente traz alguma visão sobre alguma notícia que está impactando os mercados e a gente trazer uma visão mais com senso crítico, menos alarmante, menos caótica, para a gente julgar as coisas com um pouco mais de sanidade que muitas vezes falta nos mercados. Eu sou Denner Lippert, fundador da V4 Company, o nosso negócio é vender o seu.